Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Área Útil. Aqui a nossa ideia é democratizar o conhecimento sobre o mercado imobiliário, crédito e todos os assuntos relacionados a essa área. Eu conto nesse projeto com o auxílio luxuoso da minha amiga Winnie, que está aqui comigo. Olá, eu sou a Winnie, sou parceira de empreitada do Rodrigo aqui nesse podcast, mas também em algumas atividades que a gente tem, né, na nossa vida profissional. E a ideia é compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, do conhecimento que a gente vem adquirindo dia após dia, depois que a gente iniciou, cada um no seu tempo, uma jornada aí de transição do CLT, né, trabalhar de carteira assinada, para o universo do empreendedorismo, para o universo dos empresários do Brasil, que não é nada fácil. Não é fácil. Né? E a gente conta aqui com o apoio de duas empresas pelas quais a gente tem muito carinho, né, a Home Hub e a Ademicon. São empresas que, junto com a gente, estão ajudando a viabilizar ações, projetos dos nossos clientes, fazendo as pessoas encontrarem o lugar delas no mundo, né, Rodrigo? Então, obrigada pelo apoio das duas empresas. É ótimo poder contar com elas. E é ótimo poder contar com você aqui também, né, Rodrigo? Porque que sonho sendo realizado esse aqui também. E foi uma gestação, né? Foi um parto isso aqui. A gente demorou um bocado. A gente vem falando sobre isso já há algum tempo. É verdade. E finalmente saiu. Saiu na hora que tem que sair. O fato é esse. Sempre. Né? Na hora que tem que nascer. Nasce na hora que tem que nascer. E vamos falar um pouquinho aqui sobre como que a gente veio parar aqui. Vamos. Você já deu um spoilerzinho, né? A gente é oriundo de CLT. No meu caso, eu trabalhei 30 anos de CLT, eu ainda estou em transição de carreira, ainda não terminei minha transição, a Winnie já terminou a dela. E é o que ela falou, empreender no Brasil não é atividade fácil, não é atitude fácil, né? A gente tem sócio majoritário aí toda hora no nosso pescoço, mas o objetivo aqui nosso é trazer um pouquinho do conhecimento que a gente vem adquirindo nessa empreitada, principalmente focado no ramo imobiliário, né? Então, assim, a gente quer democratizar esse conhecimento e trazer isso de uma forma simples, né? A gente tenta simplificar o que é complexo, para vocês poderem entender um pouco melhor sobre esse mercado, sobre esse ramo, as atividades que são abarcadas por esse ramo, e não só compra, venda, locação, mas muitas coisas como inventário, termos um pouco mais rebuscados que a gente vai desmistificar aqui ao longo dos episódios aqui com a gente, né, Winnie? É isso. E a gente, quando a gente acha que já viu tudo, vão surgindo novas coisas, novos problemas, novos clientes com novas dores, e tudo isso pra gente é importante que vire aprendizado. Pra gente, claro, porque é dessa maneira que a gente, né, constrói autoridade onde a gente atua, onde a gente atua, a gente constrói conhecimento para atender melhor os nossos clientes, para as pessoas terem menos medo. Muitas vezes a gente se depara muito com o medo das pessoas em encararem certos projetos, certas mudanças de vida. Para algumas pessoas, assim, é uma vida inteira tentando acumular patrimônio ou construir um único patrimônio, né? E para algumas outras pessoas não, aquilo é um meio de vida. Só que para todas elas a gente sabe que, assim, em algum lugar dói. Sim, né? sim. E a ideia é que a gente realmente ajude a diminuir essa dor. Como é que você veio parar nisso? Eu? Porque a gente chegou nisso de formas bem diferentes, né? Muito embora a gente esteja num momento muito parecido, a gente chegou de uma maneira completamente diferente. Conta a tua história. Bom, como eu falei, eu ainda estou em transição de carreira, estou finalizando minha transição de carreira, Deus quiser, no final desse mês, e aí eu vou me dedicar exclusivamente ao empreendedorismo mesmo. Eu comecei por pode falar pé na bunda aqui? Pode, né? Eu comecei por um pé na bunda, assim, quando eu fui, me tiraram de um cargo que eu tinha de liderança na empresa. Eu tentei uma recolocação, e aí, talvez por causa de idade, não sei, mas não consegui no mercado, e fiquei sem alternativa, né? Não tinha mais espaço na empresa que eu tô saindo, tentei buscar espaço lá dentro também, não consegui, e aí eu fui meio que direcionado ao empreendedorismo, né? Já que não tem vaga na empresa que eu tô, não tem vaga no mercado, eu vou empreender, é o que resta. E aí eu sempre fui muito curioso do mercado imobiliário, né? Minha esposa brinca comigo que eu era o alucinado do Zap Imóveis, né? Eu sentava na frente do computador, ficava horas fuçando anúncios, não tinha dinheiro para comprar nada, mas ficava olhando lá os anúncios e tal. Enquanto as pessoas assistem Netflix,
É isso, Assiste Zap Imóveis. E aí, quando a gente saía, né, passava em frente a algum prédio, eu falava, ó, aqui tem um apartamento para vender, tem tantos quartos, tantos metros quadrados, tem área de lazer, tem isso, tem aquilo, sabia o preço, sabia tudo. Gente, viciado em imóveis desde muito antes de trabalhar com isso. Exatamente. E aí a minha esposa virou minha sócia e hoje ela se tornou aquilo que ela mais criticava em mim. Hoje quem é viciado do Zap é ela. Então ela fica lá procurando os imóveis e eu auxilio ela na parte mais de negociação e tudo mais. Ela cuida mais da parte comercial. Na verdade, assim, eu acho muito engraçado porque o que eu e ela fazemos juntos, você faz sozinha. Porque você é a parte comercial e é a parte estratégica do seu negócio. A gente tem essa oportunidade dessa divisão de tarefas e você não. Tem ideia do quanto eu queria ter uma pessoa, uma Júnia, a sua esposa, do meu lado. Você não pode imaginar. Assim, jogar nas 11 é difícil. Mas eu arrisco dizer que grande parte das pessoas que empreendem no Brasil passam por isso, né? Sim, começar sozinho. É um voo solo e solitário, muitas vezes, no início. Claro que, assim, eu já entendi a necessidade de ter uma equipe bem competente, né? Uma equipe que não precisa ser necessariamente pessoas que estejam ligadas a mim de maneira formal, como a gente já foi um dia, né? CLT, uma empresa. Mas ter parceiros que sejam marcas fortes ou pessoas fortes cada um dentro da sua área de atuação, né? Eu por exemplo, eu optei ter escritório de advocacia bem especializado em direito imobiliário para me apoiar e ainda assim fui fazer uma especialização em direito imobiliário porque eu não queria correr o risco de não conseguir falar o idioma que aquele escritório, que aqueles advogados estivessem falando comigo. Então deixa eu só aproveitar esse teu gancho. Eu falei como eu vim parar nesse mercado, agora fala você como é que... Você já está lá na frente, lá na tua especialização. Volta um pouquinho para a gente entender como que você veio parar aqui. Temos umas 3 horas e meia. Não, vamos lá. Resume, vai. Dá uma zipada nisso aí. Mais curta. A minha carreira foi toda de universo corporativo, né? Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar bem lá na minha juventude, pequenininha, assim, eu comecei a trabalhar com o meu pai. A gente tinha uma empresa de desenvolvimento de sistemas, mas eu muito rápido quis ir para o mundo corporativo porque eu vi meu pai tomando umas decisões que eram ousadas, vai. E eu falava assim, nossa, se empreender isso, eu tô fora. Eu tô fora. E aí passei a vida toda trabalhando como executiva de grandes empresas, né? Trabalhei em ótimas empresas, mas chegou um dado momento da minha vida que eu sofri o mal do século. Eu tive uma síndrome de burnout. E aí pifei, resolvi parar de trabalhar, decretei minha aposentadoria, disse que eu não servia mais pra nada, aquele drama louco que quem tem burnout sabe bem o que é. E decidi que eu nunca mais ia querer voltar a trabalhar naquele formato. Por um momento, eu, na verdade, não queria trabalhar, mas depois, quando eu comecei a entender que eu ainda servia para alguma coisa, eu falei, não, naquele formato não dá. Então eu vou empreender. Eu morria de medo, por conta da história que eu vi acontecer com meu pai, mas eu entendia que aquilo ainda era um caminho, né, saudável para mim. E eu, como você, tinha muita curiosidade com o mercado imobiliário. Né? Eu já ajudava, eu me lembro que eu ajudei a minha mãe uma época a alugar o apartamento dela, né? Eu administrei essa locação, eu ajudei a minha mãe a vender. Então, tudo que dizia respeito ao mercado imobiliário, assim, na minha família, até na minha própria vida, quando eu ia alugar, eu me aprofundava muito, eu estudava muito, porque eu queria fazer aquilo com excelência. E eu falei, poxa, por que não? Esse é um mercado que eu gosto. E aí uma amiga minha me chamou, ela falou assim, eu tenho uma imobiliária, queria que você viesse, né? Vem passar um dia aqui comigo, não precisa vir pra trabalhar, vem só dar uma olhada, pra você entender como é que funciona. E eu me lembro que eu comecei lá numa quarta-feira, no sábado, que vendi meu primeiro imóvel. E aí ela falou, pô, pronto, eu mais que você vai embora. Foi picada pelo bichinho, já era. E aí, quando eu entendi que vender imóvel, na verdade, não tem nada a ver com planta, com quantos quartos, com vista, tem a ver com sonhar junto, com estar com a pessoa, assim, elaborando como é que vai ser a tua, sei lá, o teu open house, a tua festa de inauguração da churrasqueira do campeão. Então, assim, quando você começa a sonhar junto, aquilo passou a ter um sabor para mim, né? Passou a ter uma sensação que eu te digo até que, de uma certa forma, aquilo me curou, sabe? Eu ainda estava em burnout quando eu comecei a botar o pezinho, assim, no mercado imobiliário. Mas aquilo foi a minha cura. A felicidade das pessoas, sabe? Ver as pessoas conseguindo realizar. Aquilo que eu falei antes, assim, tem gente que vai passar uma vida inteira juntando dinheiro para comprar um único imóvel. E tem gente que compra e vende imóvel como escova os dentes, né? Para qualquer uma dessas pessoas, guardadas as devidas proporções, o sonho pequeno, o sonho grande, aquilo é realização.
né? Aquilo tem um sabor de conquista que eu comecei a ficar viciada naquilo. Assim, acaba virando um propósito, né? É isso. Então, o propósito é o maior que você pode ter. E quando o seu propósito é ajudar pessoas, né, o resto é consequência. Né? Você foca em ajudar pessoas, foca em buscar soluções, as melhores soluções para cada uma, porque cada um é um indivíduo e cada um tem suas necessidades, a sua realidade, e a gente precisa respeitar isso. Né? Isso é muito, muito bacana. E aí você falou de como é que vai ser o open house, tá? Um pouco antes disso, né? Quando você... a sensação de você mostrar um imóvel para uma pessoa e ela se apaixonar por aquele imóvel e você tá ali presenciando aquilo é muito legal. Aí você começa assim, ó, aqui você pode botar isso, aqui eu vou botar meu sofá, vou botar isso aqui, vou botar aí. Cara, é muito legal. Você começa a visualizar junto com a pessoa o imóvel dela. Exatamente, você vai testemunhando a criação de um vínculo, né? Tá nascendo ali um vínculo novo, a pessoa tá se apaixonando e você tá ali testemunhando o negócio e você fala, pô, eu tô aqui para ajudar essa pessoa a concretizar isso. A pessoa já tá se vendo ali, a pessoa já tá imaginando a cor da parede, o tamanho do sofá, e você fala, pô, eu tô aqui para ajudar essa pessoa, sabe? Só que no início, Rodrigo, assim, para mim, foi um negócio bem difícil, tá? Eu não vou esconder, porque como eu era executiva de empresas, trabalhei em multinacionais e tal, muita gente começou a perguntar para mim assim, de maneira até meio pejorativa, como assim você virou corretora? O que deu errado? O que deu errado na sua vida? Porque o corretor de imóveis no Brasil é o cara que não deu certo na vida, não conseguiu fazer nada para virar corretor. Né? E isso era um estigma que eu detestava. Eu falava assim, gente, isso foi uma escolha. Foi assim, a forma que eu comecei a me embebedar da felicidade das pessoas, sabe? Como assim as pessoas estão olhando para essa escolha que eu fiz dessa maneira tão ruim? E eu demorei um certo tempo para vencer o meu próprio... eu posso até chamar isso de preconceito, né? Eu demorei um certo tempo para me convencer de que, não, peraí, não é isso, né? Você quer ter uma visão torta da função do corretor, ou porque, de alguma maneira, no Brasil, o corretor, durante muito tempo, foi uma figura que já trabalhou de forma errada. Eu falei, mas isso não pode me definir, né? Exatamente. O que vai me definir como profissional é o meu jeito de ser corretora. É como eu vou ajudar as pessoas a comprarem os seus imóveis, ou venderem, ou alugarem, ou administrarem, avaliarem, o que quer que seja. Né? E eu falei, eu vou estudar. Eu vou estudar porque se tem uma coisa que vai me diferenciar dessa visão que as pessoas têm, né, do corretor, é eu demonstrar conhecimento, eu construir autoridade. Então eu fui estudar e eu estudei feito uma maluca. Eu sou, eu e você e a Júnia, sua esposa, somos dos poucos corretores que eu conheço, fora os que a gente trabalha junto, né? Mas assim, tem muito corretor que eu conheço, fora da rede, né, da Home Hub, que tem cresce sem nunca ter feito assim, nunca ter tido uma lição do curso de técnico em transações imobiliárias, sem nunca ter feito uma prova. E eu fiz absoluta questão. E eu vou assumir aqui, eu conheci uma pessoa que tinha a possibilidade de me dar o meu Cresce, sem eu precisar fazer nada. E eu fiz absoluta questão de fazer todas as provas, de ler todas as apostilas, mais uma vez, inclusive, sabe? Eu fiz muita questão de ter esse conhecimento, de fato, entranhado em mim, que eu falei, cara, eu não posso bobear. Eu estou mexendo com a vida das pessoas, exatamente, né? Com realização de projetos enormes. Então, e principalmente porque eu comecei a trabalhar já de cara, no início, com mercado de alto padrão. Imagina você lidar com milhões e milhões, às vezes, né, que é o custo de certos imóveis que a gente vende, de maneira rasa, né, de maneira pouco profissional. Então, vamos lá, todo mundo merece o nosso profissionalismo, todo mundo merece a nossa atenção, todo mundo merece o melhor de nós. Mas quando as quantias iam aumentando muito, sabe, eu falei, gente, assim, eu não posso colocar isso em risco, né? Falando em português bem claro, eu não posso correr o risco de fazer merda com o dinheiro dos outros. Exatamente. Né? Então fui estudar, assim, eu tirei meu Cresce tendo lido todas as apostilas e feito todas as provas. Eu depois fiz uma especialização em direito imobiliário, depois eu me formei como perita em avaliação judicial de imóveis. Então, tudo que eu pude buscar de conhecimento eu busquei, porque eu queria realmente saber o que eu estava fazendo. Né? Até que num determinado momento, que foi também um momento bem esquisito, assim, né, do mercado imobiliário, eu tive pela primeira vez um cliente com financiamento negado. E aquilo nunca tinha acontecido comigo. Eu falei, putz, eu preciso agora também me aprofundar em soluções para isso. Né? E aí eu fui estudar o mercado financeiro.
eu fui estudar todo o mercado, toda a parte financeira que orbita as transações imobiliárias. Né? E foi quando eu conheci consórcio, né, que eu preferi primeiro ser cliente, né, a depois, só depois começar a falar de consórcio com os meus clientes. Então, assim, sempre a base do meu trabalho foi o aprendizado, sabe? A experiência, a sua experiência com o seu aprendizado, né? Exatamente. É muito bacana, assim, e complementando essa tua visão aí da questão do corretor, da imagem do corretor, né? O corretor é muito estigmatizado ainda como aquele cara, o malandrão cheio de esquema, não sei o quê, que resolve isso aqui, resolve isso ali, a gente nunca sabe como que ele faz para resolver, né? Eu confesso que, assim, eu também tinha muito esse preconceito, essa visão. E, já que a gente está abrindo o coração, eu vou confessar. Eu, às vezes, tinha vontade de visitar um lançamento, alguma coisa assim, mas, cara, eu não ia. Por quê? Porque se eu fosse, eu ia ter que dar meus dados, telefone, e eu sei que o corretor ia ficar perturbando o meu juízo. Entendeu? E eu não queria aquilo, eu só quero ver, eu não quero, eu só quero ver. Eu queria ficar enchendo a paciência, querendo me empurrar alguma coisa que eu não queria, entendeu? E aí, assim, isso mexeu muito comigo também, quando eu resolvi empreender nessa área. E eu falei, cara, a gente precisa mudar isso, né? E aí, ouvindo assim o seu relato, eu ainda não adquiri tanto conhecimento, até porque eu estou há menos tempo na área que você, mas eu com certeza vou buscar todo esse conhecimento também. A gente até conversou sobre isso. Eu te perguntei onde que você fez seu curso de avaliação e tal. Eu quero também buscar mais conhecimento para mim e... Assim, o convívio com vocês já está sendo um baita aprendizado, né? Todo dia a gente troca, conversa bastante, não só no mercado imobiliário, como a parte de financeira também, né? Eu te peço algumas dicas também, a gente já conversou bastante sobre isso. E, de fato, você combinar esses dois temas faz todo sentido, né? Porque uma das maiores dores hoje das pessoas mas a taxa de juros está muito alta, financiamento está caro, parcela está alta, tem que comprovar renda, não consigo aprovar financiamento, banco está restringindo crédito direto. E como é que eu faço para realizar meu sonho? Peraí, gente, é meu sonho, eu quero realizar meu sonho, né? E a gente pegar todo esse conhecimento que a gente está adquirindo, empacotar isso, entregar uma solução para o cliente, cara, é lindo isso. Isso é lindo. Você sabe que quando eu decidi entrar no mercado imobiliário, eu tinha algumas coisas muito bem definidas assim na minha cabeça. A primeira delas é que eu jamais seria uma corretora de só fazer aquela visita, intermediar compra e venda e tchau. Eu sempre quis ter a visão 360, né? Entender toda a cadeia de valor de qualquer transação imobiliária para poder apoiar o cliente em qualquer um dos elos dessa cadeia. Né? Inclusive, assim, muita gente hoje me procura achando que eu sou advogada para tratar de inventário, para liberar imóvel e tal, e ainda que eu não seja advogada, eu sei como apoiar, sei como direcionar. Então, uma das coisas que sempre tiveram muito claras para mim é que eu precisava entender a cadeia inteira. E a segunda coisa era que, se eu tinha condição de absorver esse conhecimento, eu precisava devolver esse conhecimento para o mundo de algum jeito. Então, eu ainda tenho um projeto de construir uma imobiliária escola, né, para formar corretores, em consequência de tudo isso, uma das outras coisas que eu tinha como objetivo era mudar a imagem do corretor no Brasil. Né? Eu conheço corretores excepcionais, excelentes, pessoas da minha mais alta consideração. Obrigado. Sério, conheço vários corretores e com toda certeza você e a Júnia estão nesse rol dos corretores que eu admiro pela forma como fazem o trabalho, sabe? Porque eu sei que trabalham de maneira séria, porque eu sei que trabalham pelo cliente, né? Eu já soube de situações em que vocês abriram mão de algumas coisas para que o sonho do cliente fosse, né, se tornasse realmente viável. Então, conheço tanto corretor bacana, sabe? Tanta gente que trabalha bem nesse mercado, que para mim sempre foi muito isso assim, o que me faz levantar da cama, sabe? Realmente ajudar as pessoas a realizarem os sonhos, e independente de onde está a dor na cadeia de valor, eu vou lá, eu vou atuar lá, sabe? A segunda coisa é multiplicar um pouco o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo e que eu vou continuar adquirindo, porque eu acho que a gente não para de aprender nunca, né? E em terceiro lugar, eu preciso contribuir com a imagem do corretor no Brasil.
né? Para que as pessoas parem de pensar que a gente tá como corretor porque a gente não consegue fazer outra coisa na vida, né? Eu amo essa profissão, eu adoro o que eu faço. Quanto mais sonhos eu puder realizar, quanto mais projetos eu puder ajudar a realizar, mais feliz eu vou ser. E eu costumo dizer que as pessoas me pagam para eu fazer uma coisa que eu faria com toda certeza, de graça e por puro prazer. Então, é verdade. Isso é muito bacana. É verdade. Então, para mim, assim, isso está sempre no norte, sabe? Isso está sempre guiando tudo que eu faço. E uma das coisas que, assim, eu tive uma preocupação muito grande, imagina, eu passei anos trabalhando como CLT, né? Assim como você. Eu tive uma preocupação muito grande quando eu resolvi fazer essa mudança, não só por conta da história do meu pai, né? Porque meu pai era um empresário muito ousado, sabe? O meu pai, ele era outro que trabalhava por puro prazer, mas meu pai simplesmente esquecia de cobrar os clientes dele, passava anos sem cobrar e tal, e eu falava assim, esse erro eu não posso cometer, né? Eu preciso entender o valor do meu trabalho também. Mas eu tive uma preocupação muito grande, assim, de pausar, olhar para a minha vida, olhar para o que eu tinha construído até então, olhar para o que era a condição de um CLT, o que é a condição de um empresário no Brasil, sabe? Buscar entender, conversar com outros empresários, perguntar assim, quais foram as dores que você viveu, sabe? O que foi difícil nesse teu caminho. E aí eu aprendi, foi uma fase assim foi muito bacana, sabe? Foi uma fase de muita introspecção e que eu pude tirar algumas conclusões que eu levo até hoje para a vida e para todos os meus dias e todas as relações com os clientes. Uma das coisas que ficaram muito claras para mim é que a minha própria construção de patrimônio, como empreendedora, ia obedecer uma lógica completamente diferente da que eu tinha quando eu era CLT. Porque, bem ou mal, eu como CLT, eu tinha um nível de previsibilidade, da minha remuneração, Sim. um pouquinho maior do que o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente pode bater um bolão, fechar um super negócio e ganhar uma dinheirama e depois ficar 2, 3 meses sem ganhar nada, né? Isso é vida de corretor. Então, para mim... Isso é vida de empreendedor, né? Vida de empreendedor, exatamente. Então, a primeira coisa que foi, assim, um estalo importante para mim foi, se a minha construção de patrimônio obedece agora a uma lógica diferente, eu preciso me ajustar a ela, né? Eu preciso entender que eu era uma investidora, aqui, abrindo um parênteses, eu era uma investidora super agressiva, super arrojada, sabe? Todo o meu dinheiro, assim, eu pegava, sempre respeitando a lógica da diversificação, mas eu pegava uma parte enorme do meu dinheiro e botava em risco mesmo. Risco, né? E claro, assim, quanto maior risco, maior rentabilidade e tudo mais, eu, em alguns momentos perdi, em alguns momentos ganhava muito e tal, mas eu entendi que empreender passaria a ser o meu negócio de maior risco. E aí eu mexi na minha carteira de investimentos. Eu comecei a alocar o meu dinheiro em ativos com muito menos risco, sabe? Com muito melhor previsibilidade, até para que eu pudesse colocar energia, dedicar tempo para o meu negócio, o negócio que eu estava começando, que ia precisar de mim, né? Você falou, né? Até hoje eu tô, entre aspas, sozinha. Eu tenho parceiros, pessoas que me ajudam, mas na minha empresa eu sou sozinha. Então, ter essa clareza de, puxa, eu vou ter que dedicar tempo aqui, sabe? Eu vou ter que dar o melhor de mim aqui. E esse é o meu negócio de maior risco, porque eu estou investindo para começar um negócio num país onde realmente não é fácil, né, você empreender. Então, esse vai ser o meu negócio de maior risco. Eu vou modificar aqui a minha carteira de investimentos, deixei as coisas um pouquinho mais suaves do lado de lá, sabe? De outro lado, eu comecei a entender que eu antes, como CLT, eu buscava estabelecer metas, sabe? E olhar para os resultados de maneira muito, assim, quantificar financeiramente os resultados. E hoje em dia, eu vejo que tem resultados, tem coisas que acontecem pra gente que são muito positivas, que não tem nada a ver com dinheiro, né? Você, por exemplo, vê um cliente mega feliz, né, realizando o sonho dele, ou, como acontece muito comigo, graças a Deus, eu poder andar nas ruas, nos condomínios onde eu já vendi imóveis, e o meu cliente abrir a porta e falar assim, Winnie, entra aqui, vem tomar um café comigo. Isso mostrar pra gente que a gente está no caminho certo. Sim, né? Com certeza. Isso mostra pra gente que assim, o caminho que você está trilhando é um bom caminho. Né? E um cliente que me chama para tomar um café na casa dele, eu não estou ganhando R$1 com isso, mas o que eu estou ganhando de satisfação, o teu físico não está ganhando nada, mas o teu espiritual está sendo assim absurdamente impactado. E aí, assim, pensando nisso, eu sempre volto, assim, de vez em quando eu revisito, né, o meu propósito, que os americanos chamam de reason why, né? O que eu quero de fato? Eu quero ajudar as pessoas, né, a resolver o problema, e muitas vezes, isso acontece com uma certa frequência, eu ajudo pessoas a resolverem problemas em imóveis, questões relacionadas a imóveis, que não me botam um único centavo no bolso.
Porque às vezes o que a pessoa precisa... Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente que ele virou para mim e falou assim, eu tenho medo de morrer e a minha família tem um problema com a minha casa. Eu falei, mas qual é o problema com a sua casa? Ele falou, porque desde que eu quitei eu não registrei a minha quitação. Eu falei, mas isso é um processo... Não baixou a alienação. Não fez a baixa da alienação. Tranquilérrimo de fazer. É um processo muito simples. Ele falou, quanto é que você me cobra? Eu falei, nada. É. Nada, eu vou te indicar um despachante e o despachante vai fazer isso para você. E isso é um processo que no RGI, onde a casa dele tá registrada, né, onde está a matrícula da casa dele, isso não deve custar, sei lá, R$200 para fazer, R$250. Então é um processo muito simples, muito barato. Mas quem não vive o nosso dia a dia tem a impressão de que isso é muito difícil. Eu fiz o meu. Pois é. Eu fiz o meu antes de ser corretor. Eu que tenho financiamento, dei baixa, cara, é simplérrimo. Mas acredite, tem pessoas que acham que esse pode ser um processo super complexo, super difícil, oneroso. Sabe? Ele falou, mas você acha que vai custar tanto? Custar quanto? Eu falei, olha, no RG, para você fazer o registro disso, vamos botar, se for muito, muito caro, vai custar o quê? R$300? Lá no Niterói foi 280. Pois é, se chegar a R$300. Agora, você provavelmente vai pagar alguma coisa para o despachante se você não quiser fazer por sua conta. Né? Se você quiser deixar na mão do despachante, alguém que já tem destreza nisso, que vai conseguir resolver de repente mais rápido e tal, não vai precisar aprender todo um processo que você precisaria aprender para fazer. Mas é perfeitamente possível que você faça. Sim, aí ele falou, se eu totalmente fazer, você me ajuda? Eu falei, claro. Ele falou, quanto você me cobra? Eu falei, nada. Não cobro nada. Então, assim, muitas vezes a gente está ajudando pessoas a resolverem coisas que não tem a ver com dinheiro, né? Não tem a ver com quanto a gente vai ganhar com isso. É realmente ajudar, sabe? Ajudar a pessoa a sair do ponto A para o ponto B. Às vezes o ponto B é uma casa de 10 milhões. Às vezes o ponto B é só uma verbaçãozinha no RGI e que é moleza de resolver, né? Não, é verdade. A gente que faz, não exclusivamente pelo dinheiro, mas pelo prazer de ajudar, a gente muitas vezes extrapola a atividade de corretagem, né? Apesar do pouco tempo, a gente já fez isso algumas vezes. A gente faz coisas que a gente não necessariamente está no nosso... já vou eu voltar para a CLT, nosso job description, né? Mas a gente faz porque a gente quer ajudar, a gente quer que aquilo vá para frente, né? A gente quer fazer acontecer de fato, a gente quer ajudar a pessoa a realizar aquele sonho, né? Não, eu quero minha casa, eu quero meu lar, eu quero meu cantinho, que seja, o nome que você quiser dar. E às vezes, né, Rodrigo, assim, vamos pensar que nem sempre a pessoa que a gente está ajudando é só aquela que está realizando o sonho. Sim. Né? Eu já passei por situações em que eu precisei ajudar uma cliente muito querida, assim, que eu tenho guardada 7 chaves do lado esquerdo do peito, sabe? Ana, o nome dela. A Ana me ligou num momento muito complicado da vida dela, ela tinha acabado de perder o marido, ela estava em outra cidade, ela não morava no Rio, e ela falou, eu preciso de ajuda para vender o apartamento do Rio, né? Eu não sei o que fazer, por onde começar e tal. E num dado momento, assim, a gente já tinha feito a venda, eu precisei primeiro ajudar com o inventário do marido dela, né, para concluir toda aquela parte burocrática, né, do falecimento, né, para que ela e os filhos dele pudessem, de fato, herdar aquele imóvel e aí, então, pudessem vender. Então, eu apoiei nesse processo como um todo, a gente fez a venda, eu apoiei também do lado do comprador, né, toda a transação, registro, escritura, tudo aquilo que precisava. E aí, no dia de entregar a chave, a Ana virou para mim e falou assim, eu não tenho como eu ir ao Rio, e tem coisas ainda no apartamento. A gente precisa entregar a chave daqui a 2, 3 dias e tem coisas ainda no apartamento. Eu tô tendo dificuldade de organizar essa mudança, né, tirar o restante do apartamento. Eu falei, o que você precisa? Ela falou, eu precisava que alguém fosse lá abrir o apartamento para mim, pro caminhão de mudança. Eu falei, eu vou lá para você. Eu vou lá, não tem problema nenhum. E eu fui, passei uma manhã inteira no apartamento dela, esperando o pessoal da mudança, do caminhão, vir tirar tudo e levar lá pro sul, onde ela mora agora e tal. E aquilo, ela falava assim para mim, Winnie, assim, eu tô tão feliz de poder contar com a tua ajuda. Eu falei assim, olha, mas não existe no meu horizonte, na minha vida, hipótese de eu não ajudar você nesse sentido, entendeu? Porque, vamos lá, o que me custa? Exatamente. Sabe, eu tenho a chave do teu imóvel. Eu que vou entregar essa chave para a pessoa que comprou. Você está com dificuldade, imagina se eu vou fazer você vir do sul para o Rio de Janeiro para tirar 3 sofás, 2 televisões, uma cama e meia dúzia de planta, sabe? Então, imagina, assim, de fato a gente extrapola o nosso job description, né? A gente muitas vezes faz muito mais do que o que era suposto que a gente fizesse. Mas não existe possibilidade nessa vida da gente não fazer, não é? Nenhuma. Como é que você viu uma pessoa precisar de ajuda
Nenhuma. Então, assim, ali eu me senti muito mais ajudando a Ana, que estava passando por um momento, né, ali super delicado, até do que a pessoa que comprou o apartamento dela. Porque a pessoa que comprou vai, teoricamente, numa posição muito confortável, né? Comprei, paguei à vista, pagou à vista. Pagou à vista. Mas enfim, comprei, paguei à vista, tá, o dinheiro está na conta, a documentação está toda pronta, o registro está feito, só preciso da chave. E aí, imagina também se, não ajudando a Ana, né, a tirar a mudança do apartamento, eu ia frustrar também. Exatamente. A entrega da chave da outra cliente. Então, assim, aliás, uma das coisas que eu aprendi na corretagem, que aliás eu acho que é uma das belezas da corretagem é isso. A gente sempre trabalha para mais de um. Sempre. Né? A gente sempre trabalha para mais de um. E encontrar um equilíbrio perfeito para fazer esse trabalho fluir de maneira realmente leve para todos os lados, né? A gente às vezes participa de negociações, assim, se você ainda não passou por isso, você vai passar, isso não é praga. Mas se você ainda não viveu uma negociação que te tome 6, 7, 8, 10 meses, assim, isso em algum momento vai acontecer. Não. A nossa primeira venda foi complexa, levou aí uns 4 meses, mas por causa de uma questão burocrática. Burocrática, vamos chamar assim. A gente vendeu um imóvel para um casal, né, um casal já com uma certa idade, já chegando nos 80, e eles têm muita dificuldade com tecnologia. E o processo de crédito deles, que eles utilizaram para pagar a parte do apartamento, era 100% virtual. Não tinha nada, não tinha ninguém para falar, entendeu? E aí eu falei, não, eu vou ajudar vocês. E aí eles foram lá, a gente escaneou o documento todo, mandou, e aí a empresa não liberava o crédito, aí faltava isso, faltava aquilo, você não tinha com quem falar. Enfim, uma confusão danada. E aí, para assinar, a empresa exigia que fosse assinatura eletrônica com certificado digital. E ninguém tinha certificado digital. E aí, o certificado digital é feito, não sei se você já passou por isso, mas é feito com uma entrevista, né? Para quem não sabe, é feito com uma entrevista, você olhando para o celular assim, aí falando com o atendente, e o atendente confirmando que você é você. Para você criar o teu certificado digital do jeito que a legislação admite. E como é que você... 2 pessoas beirando seus 80 anos para fazer isso? Resultado, eu fui umas 4 ou 5 vezes na casa deles para auxiliá-los em todo esse processo. E foram, assim, 4 meses. E eu falei, cara, agora é questão de honra. Eu vou até o final e eu vou fazer isso acontecer. Porque também você imagina se você não estivesse lá, se você não tivesse disposto a ajudar nesse nível, com quem essas pessoas iriam contar? Pois é. Assim, vamos lá. Com alguma sorte, eles iriam contar com algum outro corretor que tivesse, né, o mesmo nível de disposição, de disponibilidade que ele teve e tal. Mas talvez eles fossem encontrar a facilidade técnica para resolver, mas não fossem encontrar o mesmo envolvimento, o mesmo laço que eles tiveram com você, né? E eu brinco muito assim com os meus clientes, quando a gente começa negociações que a gente sabe que vão levar tempo, eu sempre brinco e falo assim, olha só, não se preocupe, porque aqui ninguém solta a mão de ninguém. E eu faço sempre a absoluta questão de só receber a minha comissão por último, né? Então, eu sou sempre a última a receber, sempre. Eu conheço vários corretores que trabalham já recebendo comissão no momento da assinatura da promessa de compra e venda, né? No momento em que está se iniciando né? a concretização do negócio e tal. E eu peço sempre para os meus clientes assim, eu quero ser a última a receber. Porque eu preciso ter certeza que o negócio está... Que tá tudo certo, que deu tudo certo no final, que não tem problema nenhum. Ninguém mais deve nada para ninguém, que não existe mais possibilidade de dar errado, sabe? Que ninguém vai voltar atrás e tal. É o real fechamento da venda, né? Você não fecha a venda quando você aperta a mão e acerta o preço. Você fecha a venda quando assina, paga, entrega a chave e tá tudo certo. E aí, assim, pensando em tudo isso, a gente vai ter muita coisa para contar aqui. Nossa. Esse é só o primeiro bate-papo nosso, pra gente estrear esse formato, pra gente estrear esse canal. Eu tô mega feliz da gente estar aqui fazendo isso, porque realmente eu também. É também a realização do nosso sonho, né? Mas tem muita coisa que a gente pode trazer, assim, contar as histórias dos nossos clientes, os entraves que a gente viveu com cada documento, com cada processo, com cada imóvel, né? As possibilidades de problemas que podem existir, porque
fazer uma venda onde está tudo certo é moleza. É lindo, Mas com que frequência isso de fato acontece? Ou, se existe exceção, essa é a definição de exceção. Você pegar um imóvel para vender e não ter absolutamente nenhuma pendência, ninguém ter dívida, ninguém ter apontamento em certidões, ninguém ter R$1 em aberto com nenhum órgão que possa de fato impedir a concretização do negócio, né? Tá todo mundo super disposto a fazer a negociação fluir. Então assim, a gente sabe que na verdade a gente esbarra um monte de coisas. Então a ideia aqui é trazer para você que está assistindo a gente todos esses problemas. Vamos mergulhar mesmo, né? Vamos desmistificar o ramo imobiliário. Assim, é legal a gente trazer os casos e contar o que era, o que aconteceu, como é que a gente resolveu, né? Qual era a situação, o que a gente precisava fazer, como é que a gente agiu e qual foi o resultado. Porque eu até hoje, graças a Deus, em nenhuma dessas negociações super complexas de problemas de documentação e tal, nunca aconteceu de eu iniciar e a gente não conseguir chegar no fim, né? Muitas vezes essas negociações são demoradas, elas levam tempo realmente porque dependem de uma série de órgãos, instituições que a gente não controla, mas até hoje não aconteceu da gente não conseguir chegar no fim, a gente sempre conseguiu concluir. Então a ideia aqui é trazer um pouco isso, contar os causos. Né? Verdade. Sem, claro, expor as pessoas, mas mostrando assim, como é que se resolve o problema, né? Porque em última instância resolver esses problemas é como é que se realizam os sonhos. Exatamente. Como é que se concretizam esses projetos. Então, eu tenho um mundo de histórias para contar. Eu tenho muita coisa bacana. Vamos contar muitas histórias ainda. Negociações que começaram num preço, baixaram, e depois a gente acabou vendendo por um preço maior do que o início da negociação. Isso acontece, sabe? Negociações em que existiam pessoas da mesma família tentando passar a perna uma na outra e você ali no meio daquilo falando, meu Deus, como é que eu atuo nessa hora, sabe? Um tá querendo fazer com um valor, outro tá querendo fazer com outro valor. O que a gente bota na escritura e alguém pedindo para você ser conivente com uma mentira e você tendo que se posicionar dizendo não, de jeito nenhum, hipótese alguma, isso aqui é o meu trabalho, a minha imagem, a minha reputação, sabe? Situações em que sim, tudo deu certo da negociação, mas no momento em que o cliente entra no imóvel, ele olha e fala assim, eu não tinha notado que esse imóvel tem isso aqui é um problema para mim. E aí ele se frustra com uma coisa que deveria ser a realização, e aí a gente também entrar um pouco nesse problema. Fazer um trabalho meio psicológico, né? A gente entrar também um pouquinho nesse problema e ajudar a resolver, como sempre, né? O que a gente criou de solução hoje dentro da nossa casa, da nossa empresa, para ajudar as pessoas que não estavam conseguindo tomar um financiamento, para as pessoas que não estavam conseguindo honrar um financiamento que já tivesse sido contraído, né? Trazer um pouco de conhecimento para as pessoas sobre, vamos lá, o que esta bendita Selic impacta na minha vida, sabe? Putz, eu não sou um economista, não entendo de dinheiro, não entendo de economia, mas de alguma maneira isso está fazendo a minha pessoa ficar mais cara. Quando chegam falando de Copom, de dívida externa, dívida interna, PIB, esse monte de emaranhado de siglas e tudo mais, a ideia é exatamente simplificar. Traduzir, né? Simplificar, como é que eu falei? Trazer simplicidade ao que é complexo, né? A ideia é exatamente essa. E aí eu queria convidar você que está assistindo a gente a mandar ideias também, bota as suas dúvidas, manda suas dúvidas pra gente, em algum lugar da tela aí, deve estar aparecendo aí nosso Instagram, quiser mandar um direct pra lá com perguntas, sugestões de temas pra gente abordar aqui também, fica à vontade, curte, compartilha o vídeo com, se você achou esse conteúdo interessante, compartilha com quem você acha que tem interesse nesse conteúdo também, ajuda a gente. Interessante, compartilha também. Você não gosta. Mas compartilha, o importante é esse. É isso, compartilha, não deixe de compartilhar. Isso né? que você falou é muito legal, sabe, Rodrigo, das pessoas enviarem as dúvidas, porque eu recebo muito no meu Instagram, muitas perguntas de coisas que, a gente vai ganhando destreza no processo, né, vai ficando cada vez mais íntimo dos termos, do próprio processo em si, e a gente acaba muitas vezes achando que aquilo que é conhecido pra gente já é senso comum também. E às vezes quando eu recebo dúvidas, assim, eu falo assim, gente, olha que interessante, a pessoa não sabe o que é isso. E aí eu uso muito o Google Trends, né? E quando eu vou buscar no Google Trends, assim, tem milhares de pessoas perguntando a mesma coisa. Eu falo, nossa, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre isso de alguma maneira, porque, claro, a dúvida de um é sempre, possivelmente, a dúvida de muitos. E ainda que tenha muita gente que já saiba muita coisa que a gente vai falar aqui, a ideia é trazer um novo olhar,
né? A ideia é trazer uma nova pegada para tudo que a gente vive, porque no fim das contas, assim, eu só quero trazer aqui um pouco de vida real, né? Eu só quero trazer aqui um pouco de problema de verdade que a gente venceu, que a gente ajudou a resolver e que tem um monte de gente feliz por aí. Mas agora eu fiquei com dúvida. A gente vai contar só a vitória ou vai contar a derrota também? Vamos contar a derrota também, né? Pelo amor de Deus. Tem que contar a derrota também. Né? A graça tá na derrota. É assim que você aprende, você evolui, você cresce, né? Aliás, então vamos contar a derrota também. Eu tenho uma derrota maravilhosa pra contar, mas vai ficar pro próximo. Pensei que você fosse acabar com Não, eu vou te dar um resumo. Com suspense. Eu vou te dar um resumo da história. Imagina uma família que não se preparou pro principal provedor da casa morrer. A verdade é que ninguém se prepara. Não. Ninguém se prepara para perder o principal provedor e o próprio principal provedor não se Também prepara. não. Ele morreu. Ele decepcionou todo mundo e morreu. Fez esta sacanagem de morrer. Então, se você quer saber o resultado dessa história, fica ligado aqui no nosso Área Útil podcast, que a gente vai trazer essa história e muitas outras histórias ainda. Tem muita coisa pra gente falar, tem assunto que não acaba mais. E ajuda a gente aí a preparar o próximo episódio com as suas dúvidas, sugestões, etc. Tá bom? Winnie, muitíssimo obrigado por embarcar nesse projeto aqui junto comigo. Tá, a gente vai arrebentar. Que bom que você foi mais um maluco para pensar isso aqui junto. Quando eu penso em alguém para me ajudar a contar a história, não tem outra pessoa que não seja você, sabe? Então, legal, obrigado. Muito obrigado, fico feliz. Vai ser ótimo poder trocar uma ideia aqui com você com muita frequência. Legal, valeu, gente, obrigado. Abraço.